Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Alemes. E para quem está nessa sexta-feira pela manhã acompanhando a gente ao vivo, são 7 horas e 46 minutos. A gente já está abrindo aqui a programação ao vivo da TV Alemes, porque daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, acontece aqui no Palácio Guaicurus o 6º Seminário Estadual da Água. E a TV Alemes, mais uma vez, já antecipando os debates que vão acontecer daqui a pouquinho lá no plenário Júlio Maia. Para me ajudar nesses debates, Marité Kogo aqui comigo. Mari, muito bom dia para você, bom estar aqui com você nessa manhã. Bom dia, Tiago, e bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Alemes. Muito obrigada pelo convite, Tiago, de participar desse programa tão importante que antecede os eventos aqui da Assembleia Legislativa. Nós já temos uma convidada aqui, esse evento que fala de um recurso natural tão importante que é a água, onde devemos ter conscientização, respeito com relação ao uso. A nossa convidada aqui, que participa já da primeira mesa de debate, a professora Ana Luísa Abrão. Então, ela vai explicar um pouquinho mais sobre como será essa primeira mesa, esse primeiro debate. Então, um evento, como você já disse na abertura, Tiago, um evento muito importante. Ao longo desses anos, né, a sexta edição, estamos na sexta edição do seminário. Isso, e é interessante, Mari, o Seminário Estadual da Água, as 6 edições, sempre de proposição do deputado Renato Câmara, sempre contou com vários parceiros. Entre esses parceiros, o Rotary Club aqui de Campo Grande, que é quem a mediadora da primeira mesa que será ali conduzir os trabalhos, a palestra, aliás, pelo deputado Renato Câmara, mediação da nossa mestra Ana Luísa, mas representando aqui o Rotary de Campo Grande. Ana Luísa, muito obrigado por estar conversando aqui com a gente, abrindo a nossa programação ao vivo nessa sexta-feira aqui na TV Alemes. Uma pergunta, na verdade, que ano a ano, quando vão passando os seminários da água, que eu sempre me chama a atenção. O Rotary é sempre parceiro nessa discussão, né? Sim. Bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marité. Isso. É uma alegria, né, estar aqui falando um pouquinho antes do seminário, convidando a todos, na verdade, que nos assistem a participar, ainda dá tempo, né, de fazer as inscrições. No site da Assembleia tem o link para as inscrições e realmente esta sexta edição, ela, como vocês disseram, ela promete, porque ela discute temas extremamente atuais, que se relacionam com as mudanças do clima, algo que há alguns anos atrás nós ouvíamos dizer, os cientistas alertarem, né, toda a sociedade, que aconteceria grandes eventos provocados pelas mudanças do clima e que afetariam as comunidades, mas nós não ouvimos os alertas, né? Nós, enquanto sociedade, nós não ouvimos, mas agora nós estamos percebendo, né, na nossa capital, inclusive, no nosso estado, no nosso interior, tudo aquilo que está sendo provocado pelas alterações do clima, enchentes, incêndios florestais de grandes proporções. Ou uma seca muito grande. Estiagens imensas, né? Meses e meses de estiagem. Mas, respondendo à pergunta do Tiago, o Rotary Club de Campo Grande, ele é o propositor do seminário, na realidade, porque no primeiro evento nós ficamos sabendo que existia esta lei estadual 4878 de 2016 e não tinha sido feito um evento ainda no contexto dessa lei. E nós viemos aqui na Assembleia, né, representados pelo nosso presidente da época, que no Rotary as gestões são anuais. Então, ano que vem já será um outro presidente. Ano passado eu fui presidente, esse ano é o companheiro Lucimar Lacerda, e na época era Dr. João Miguel de Souza, nosso presidente. Viemos aqui e o deputado, imediatamente, ele gostou muito da ideia, e a UEMS foi nossa parceira também desde o primeiro momento. Nesse primeiro seminário foi criada a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, o deputado teve essa feliz ideia. Que é coordenador até hoje, né? Segue coordenador da frente. Exatamente, sim, e ele desenvolve os trabalhos, ele apoia muito a frente
e eu gosto de dizer sempre, vocês viram aqui pelo número de apoiadores. Parceiros, né? A frente é muito plural. Então, nós discutimos temas variadíssimos ao longo desses 6 anos e a proposição dos temas é feita sempre de forma conjunta entre os participantes da frente e especialmente pelo grupo de trabalho, porque cada ano é montado um grupo de trabalho que se encarrega de fazer todas essas proposições que resultam no nosso seminário anual. Queria só fazer uma primeira correção. A gente falou Ana Luísa. Ana Luzia. Eu ia falar isso agora. Para a senhora por essa falha. É muito parecido. Falando do primeiro assunto da audiência pública de hoje, que é a hidrovia do Rio Paraguai, inclusive alguns dias foi tema de debate já numa reunião da Comissão de Meio Ambiente aqui da casa. Sim. Né? Fragilidades e oportunidades, né? Acho que vem até um pouco de encontro, né? A hidrovia do Rio Paraguai num rio que é um recurso hídrico, né? Que também está suscetível aí a ciclos de cheias e escassez. Desse primeiro ponto que a senhora vai mediar, que vai ser trazido pelo deputado Renato Câmara, e na visão da senhora, quais são os principais debates que podem surgir? Bom, a legislação brasileira, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Estadual de Recursos Hídricos e o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos asseguram os múltiplos usos da água. Então, o uso hidroviário, ele é assegurado pela legislação, né? Então, entretanto, nós sabemos que o Rio Paraguai, ele é importantíssimo para o bioma Pantanal. Ele é a vida do Pantanal, ele drena o Pantanal, né? E além de drenar o Pantanal, ele é afluente do Rio Paraná, né? Que é um dos 10 maiores rios do nosso planeta. Drena também o nosso estado, ele banha o nosso estado e é importantíssimo também para a economia. Então, esse debate, eu penso que é importantíssimo nesse cenário, né? Mato Grosso do Sul vive um momento de desenvolvimento econômico muito acentuado, algo que há 15 anos atrás nós não imaginávamos que seria assim, não é? E então é importante sim essa discussão, mas nós sempre temos que levar essa discussão pensando na participação das comunidades envolvidas, principalmente nos municípios onde a hidrovia vai ser implantada, né? Essa é uma visão minha, muito particular. Eu penso que as comunidades têm que ser ouvidas, têm que debater, porque nós temos que saber que tipo de impacto que essa hidrovia vai causar na vida das pessoas que têm ali suas fazendas, né? As comunidades ribeirinhas, há muitas, a pesca artesanal existe, né? E também eu chamo atenção também para as unidades de conservação da natureza, porque o Pantanal tem várias unidades de conservação e são bastante importantes. Então, são aspectos que nós temos que discutir, né? E eu acho que assim essa escolha do deputado para essa primeira palestra, acho que é bastante importante, porque eu penso que ele vai trazer para nós o que a Assembleia Legislativa pode fazer nesse cenário, né? Ele não vai falar como um especialista em recursos hídricos, em meio ambiente, em biodiversidade, mas ele vai falar como representante do povo e como que ele, como representante do povo, como que esta casa de leis, né, que congrega os representantes do povo, o que poderá ser feito para contribuir com esse debate. O importante destacar, Tiago, que a Ana Luzia apontou, fez referências a pontos importantes com relação à conservação, aos ribeirinhas, como isso vai impactar as pessoas, né? E também a questão econômica. Como reunir tudo isso? Né? Eu sei que é um debate muito amplo, mas sempre no final a gente fica na expectativa de que ações sejam concretizadas ou em uma carta. Nos últimos seminários a gente também pode apontar isso, fazer um levantamento, né, Tiago, do que está sendo aplicado. Então, cada debate tem um tema importante a ser levantado. Mas qual que é a expectativa de vocês após esse evento, assim, chegar na ponta?
depender da Casa de Leis, ouvir, no caso, organizar audiências públicas para que isso seja aplicado. Você falou um ponto importantíssimo, Ana, que é com relação a trazer o povo, né? Ouvir. Como que vocês pretendem só levantar o assunto e chegar na ponta? Sim, é interessante sua pergunta, porque os nossos seminários, nós temos muitas entregas para a sociedade. O primeiro seminário, do primeiro seminário resultou a Carta da Água. E no segundo seminário, nós fizemos um livro, editamos um livro, juntamente com o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, abordando as questões do primeiro e do segundo seminário. E no quinto seminário, que foi ano passado, também houve a produção de uma carta, a Carta da Água. E quando nós comparamos as proposições da primeira carta e mesmo do ano passado para cá, a gente percebe que muita coisa avançou, exatamente. E sempre eu gostaria de dizer que toda a questão da gestão dos recursos hídricos, ela depende das políticas de governo, das políticas públicas, porque a nossa legislação, ela determina que a gestão das águas deve ser feita pelo poder público e pela sociedade. Então, é importante o papel do governo e por isso que eles estão aqui presentes também, sempre, todos os anos, né, presentes nos debates, mas nós estamos, sim, com a expectativa de produzir mais uma carta. Quem sabe, né, neste... Eu sempre lembro muito da primeira carta, né? Então, é muito simbólico também, né? Quando a senhora falou do livro, quando essas produções surgem, até porque elas servem de referência, inclusive para pesquisas e tudo mais. Sim. Ana Luzia Abrão, queria muito agradecer a participação da senhora aqui Eu com que a gente agradeço no estúdio. a oportunidade, em nome do Rotary Clube de Campo Grande. Obrigada. Um bom evento, Ana. Obrigada. Muito obrigado. Bom, pode se retirar, pode ficar à vontade aqui no nosso estúdio. Estamos ao vivo, mas... A gente está ao vivo, já esperando mais um entrevistado. Muito obrigado, Obrigada, Ana. Viu? Pois é, Mari, a gente até, pela fala da Dona, a gente percebe que os frutos que cada seminário propõe a Mato Grosso do Sul, trazem para Mato Grosso do Sul. E eu sempre lembro muito dessa carta, né? Que bom que a gente consegue perceber pela fala dela que essa carta ela gerou um avanço, né? Ou que naquele momento gerou um start, né? Que a partir de então outras medidas foram tomadas. Mas agora na nossa transmissão ao vivo aqui da TV Lemes, a gente está lá com imagens do plenário para quem está nos acompanhando pela TV. Ainda está vazio, né? O pessoal está fazendo o credenciamento, a gente ainda não está no horário do início dos trabalhos, mas o saguão já está recepcionando os visitantes. E agora a gente recebe aqui no estúdio da TV Lemes o Leonardo Sampaio, que é do IMASU e mestre em saneamento ambiental e recursos hídricos. Leonardo, muito bom dia para o senhor. Obrigado por estar conversando ao vivo com a gente aqui na TV Lemes. O tema da palestra do senhor, que é a terceira da programação de hoje, Panorama da Gestão de Recursos Hídricos no Mato Grosso do Sul. Quais serão os principais pontos dessa terceira fala do senhor? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Então, eu trago aqui a parte do poder público, né, que como a Ana acabou de falar, o poder público ela tem a obrigação de gerir os recursos hídricos. Não quer dizer que o poder público é dono dos recursos hídricos. O poder público ele administra ela e faz a gerência de recursos hídricos. Então, a minha palestra vai mostrar o que a gente fez no último ano. Como a gente tem o seminário aqui anual, o ano passado a gente também conseguiu trazer aqui o que foi feito no ano de 2023, na parte de gerência de recursos hídricos, e esse ano a gente traz o que a gente conseguiu fazer em 2024. Então, todas as ações que o IMASU, como órgão gestor de recursos hídricos do Estado, executa. E o que o IMASU conseguiu nesse um ano? Vamos antecipar já. Então, muitas coisas. Então, a gente pega desde da parte de planejamento. Então, a gente faz estudos de planejamentos para saber a qualidade do rio, como que está a qualidade do rio. A gente monitora a qualidade e quantidade do rio. Então, a gente faz alguns estudos que servem como base para nossas ações, mas também a gente autoriza o uso da água, tanto água subterrânea como água superficial. A gente faz regularizações dos barramentos que são necessários, porque a pessoa que quer utilizar a água e ela quer utilizar um volume maior de água, ela tem que reservar essa água para poder usar. Então, aí com isso ela faz essa reservação
através de açudes e barramentos. Então a gente também regulariza, mas muito mais do que isso, a gente trata da segurança das barragens. Então quando a gente tem as barragens que a gente são regularizadas, a gente vê toda a parte de segurança dela, como que ela está estruturada, se tem algum risco para a sociedade. E, então são várias ações que a gente faz em meio ao ano, que essas ações que a gente vai trazer aqui para vocês nesse seminário. Considerado as características dos biomas que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul e a da atual condição dos nossos recursos hídricos, quais são os principais desafios que o governo do estado vê na manutenção, na preservação desses rios? Então, o maior desafio que a gente vê é que a gente trabalha com um número muito grande de rios. Então, a gente lá quando a gente faz o gerenciamento, a gente faz por trecho de rios. Então, a gente tem mais ou menos mais de 180 mil trechos de rios para a gente cuidar. Então, você vê que a distância do estado é uma distância muito grande. E assim, e você percorrer todos esses rios que estão, alguns passando em propriedades privadas, outras em pontos mais distantes. Então, você percorrer isso e saber os dados, como ela está, esse é o principal desafio. Mas assim, mas nós temos outros desafios. Desafio então, com relação ao investimento, Leonardo? Também, é isso que eu ia falar. Um dos desafios que a gente tem muito é que assim, a gente tem que buscar no máximo o uso sustentável para a gente preservar a água. Porque recuperar isso é muito complicado e é muito custoso. E assim, ir atrás também de recursos para você fazer uma recuperação é muito caro e muito difícil também. Então, são esses problemas que a gente vê mais atual, assim, de buscar recursos para fazer programas de recuperações, mas também você ter assim, uma disponibilidade de você ter pessoal para estar mais efetivo no campo, vendo o que está acontecendo nos rios, fiscalizando, analisando e monitorando. Por mais que a gente faça um grande exercício, a gente tem hoje 200 pontos de monitoramento que a gente vai trimestralmente nesses pontos para ver qualidade e vazão. A gente tem 15, agora com 16, vão instalar mais 8 estações que medem quantidade de água em tempo real, sem precisar da gente ir lá, né? Então, os investimentos a gente está sendo feito, mas assim, como eu falei, são 180 mil trechos de rios e isso é uma dificuldade a gente dificuldade de estar presente e controlando todos eles, mas é o nosso trabalho e a gente vem trabalhando para manter a qualidade e a quantidade dessas águas no estado. Até por essa fala do senhor, o senhor falou dos desafios até enquanto poder público, né, de fazer esse gerenciamento todo, e na relação recursos hídricos e a atividade humana. Na avaliação do senhor, nesse ponto, dá para também trazer quais são os desafios? A gente tem que entender que a água é essencial para 2 pontos. Um, para a vida, ninguém vive sem água. Então, a água é essencial. Se acabar a água, se a gente não tiver água para a desiccação animal, para a nossa alimentação, a gente vai morrer sem água. Então, esse é um ponto. Mas um ponto também muito preocupante, que a água é essencial para as atividades econômicas. Mais de 95% das atividades hoje já conhecidas, ela utiliza a água no seu meio produtivo, ou seja, você sem água você não consegue ter uma agricultura eficiente, você não consegue ter agricultura, nem pecuária, você não consegue ter uma indústria sem água. Então você não consegue gerar bens se você não utiliza a água. Então a água é essencial, não só para a vida e também para atividades econômicas também. Então uma conscientização de ambos os lados, né, Leonardo? Exato. Então, mas a gente vê uma conscientização bem forte nas indústrias, que ainda mais as que estão chegando aqui, que são a maioria certificada, a gente vê também uma mudança de mentalidade também desses últimos anos, com uma preservação muito grande também por parte do produtor rural. Então, eu acho que todo mundo está trabalhando para a gente ter, sim, um uso sustentável dos recursos hídricos. Então é isso. 8h05, para quem está nos acompanhando ao vivo, a gente acabou de conversar ao vivo aqui, já antecipando os debates de daqui a pouquinho do 6º Seminário Estadual da Água com o Leonardo Sampaio, ele que é mestre em saneamento ambiental e recursos hídricos e também atua no IMASU, que é o órgão, né, de meio ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, e que será responsável pela 3ª palestra do dia, que tem o tema Panorama da Gestão de Recursos Hídricos no Mato Grosso do Sul. Leonardo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos. Obrigada, um abraço. Leonardo. Muito obrigado, Leonardo.
Pois é, Mari, acho que a partir dessa nossa conversa com o Leonardo, a gente percebeu, né, que eu achei interessante, você anotou 180 mil trechos hídricos que precisam ser fiscalizados, e ele falou que existe uma outra quantidade de pontos, né, em que a fiscalização ocorre até com mais dificuldade, né? Com uma monitorização de vazão de água, qualidade da água, e inclusive um trabalho até manual desses servidores que precisam ir a campo. E achei interessante a fala dele também, dessa busca que a gente está alcançando aqui em Mato Grosso do Sul com relação a essa boa convivência entre homem e recursos hídricos. Eu até queria destacar, essa semana a Rádio Alemes participou de um programa do canal Gov, que é o canal do governo federal, com a ministra Marina Silva. E a ministra Marina Silva, na sua entrevista, inclusive a Karine Cortez foi quem representou a Rádio Alemes nessa transmissão nacional, a ministra Marina Silva elogiou as iniciativas aqui de Mato Grosso do Sul com relação à questão ambiental, né? Então a gente acho que percebe que estamos no caminho certo. A ministra veio há pouco tempo, né, em Mato Grosso do Sul, né? Então a campo sempre elogiou muito as ações tomadas aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, então, daqui a pouquinho a gente tem então o início do Seminário Estadual da Água. São 6 edições. Já o único ano que não teve, Mari, foi o ano de 2025. Na época da pandemia. Mas em cada uma das edições a gente teve um raciocínio, né? Aliás, um raciocínio não. Nós tivemos um grande debate, um grande tema que acabou pautando as futuras discussões que surgiram. Então, a gente tem, acho que, um material especial sobre o Seminário da Água. Vamos dar uma olhadinha, então daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa. A água é a essência da vida. O Brasil possui 12% da água doce do planeta, mas isso não garante que sempre haverá água de qualidade para todos. Apesar da abundância, a distribuição desse recurso ainda é desigual. O desmatamento, a poluição e o desperdício ameaçam a segurança hídrica e o meio ambiente. A água está presente em todos os aspectos da vida, no consumo diário, na produção de alimentos, na geração de energia e no equilíbrio ambiental. A água é fonte de vida. Participar do debate de preservação dos mananciais, dos aquíferos, dos rios é fundamental na perspectiva das futuras gerações. Venha participar conosco do 6º Seminário da Água, um debate importante e a sua participação é fundamental. Um forte abraço a todos, espero você lá. A Semana Estadual da Água reforça o compromisso coletivo com a preservação dos recursos hídricos. A conscientização de hoje garante a água de amanhã. Então é isso, o material institucional preparado aqui pela TV Alemes. Para quem está nos acompanhando ao vivo a partir de agora, são 8 horas e 8 minutos em Mato Grosso do Sul. Você vai acompanhar ao vivo aqui na nossa programação. Logo mais, o 6º Seminário Estadual da Água, uma proposição do deputado Renato Câmara, do MDB, que sempre propõe ano a ano discutir a valorização e a preservação dos recursos hídricos aqui em Mato Grosso do Sul. A gente, inclusive, está esperando agora a chegada, Mari, do deputado Renato Câmara para conversar ao vivo aqui com a gente nesses nossos debates aqui, já antecipando um pouquinho do que o telespectador vai acompanhar, o cidadão vai acompanhar daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa. São 6 edições, Mari, a gente até comentei agora há pouco, a gente não teve em 2020 em decorrência da pandemia. A primeira ficou marcada pela carta, né? Pela carta. Posso fazer um balanço aqui desses 6 anos? Vamos lá? O primeiro seminário foi em 2019. A discussão principal foi o valor ambiental, econômico, histórico e social das bacias do Paraná e do Paraguai, e também foi quando foi elaborada a carta, né, que a Ana Luzia até comentou aqui, que foi elaborada a Carta da Água, um documento, né, que sintetizou aí as discussões e também as propostas do evento com relação às políticas públicas voltadas à gestão e também à preservação dos recursos hídricos. Depois nós tivemos só em 2021,
né? Depois da pandemia. E em 2021, salvo engano, o segundo seminário foi de maneira híbrida, né? Isso. Aí nós tivemos a discussão dos recursos hídricos, né, de Mato Grosso do Sul, a promoção do debate sobre os desafios atuais na gestão de recursos hídricos e também uma reflexão sobre as políticas públicas necessárias para garantir a sustentabilidade hídrica em Mato Grosso do Sul. Então, todos os temas, como a professora sempre destaca aqui, essa relação que tem, né, Tiago, com políticas públicas, não tem como não colocar em prática a preservação e a conservação da água sem o trabalho de políticas públicas. Já o terceiro seminário, em 2022, discutiu sobre o zoneamento ecológico econômico e seus impactos nos recursos hídricos. O uso do geodesign como ferramenta para o zoneamento, a drenagem sustentável e o marco legal de saneamento e a importância do encontro, né, das águas aqui para Campo Grande. É interessante a gente destacar também essa questão do marco legal, se eu não me engano, está para se encerrar nos próximos anos já, 2030, acho que até 90% tinha que estar tudo ok. O prazo, né? Estabelecido pelo prazo legal. E aí, o quarto seminário estadual, o tema foi Caminhos para a Produção de Água em Mato Grosso do Sul. As discussões, Tiago, ficaram em torno da gestão integrada dos recursos hídricos, a importância da colaboração entre os diferentes setores para a preservação e também o uso sustentável da água. Eu achei interessante naquele ano, Maritê, o título, a produção de água, né? Produzir água, fabricar água, como que é isso, né? Mas não, o seminário lá em 2023, ele trouxe justamente a questão até da preservação ambiental como um fator para se produzir chuva, né? Se manter a boa... O reaproveitamento também, reaproveitamento, né? Manter aí os rios firmes e fortes, né? Uma série de ações que podem ser tomadas pelo ente público, mas também pelo ente privado, nesse caminho de produção de água, que foi o tema de 2023. Isso. Agora, seguindo aqui, o quinto seminário estadual foi focado em discutir a gestão sustentável das bacias hidrográficas dos rios Paraná e Paraguai. O seminário também enfatizou a importância da reelaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que estava previsto para expirar em 2025. Esse seria um bom ponto para a gente até perguntar já para o deputado Renato Câmara, que é esse ano, né? Naturalmente, essa discussão vai aparecer nesse sexto seminário estadual da água, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho aqui na TV Alemes. Então, o deputado Renato Câmara, Mari, na abertura dos trabalhos hoje, a gente já antecipou um pouquinho esse assunto, ele vai falar sobre o uso da hidrovia do Rio Paraguai. São vários pontos com relação ao uso da hidrovia do Rio Paraguai. Do ponto das fragilidades, né? A gente tem a possibilidade de impactos ambientais, alterações no ecossistema, conflitos de interesse, e no campo das oportunidades, com relação à hidrovia do Rio Paraguai, tema do seminário de hoje, o potencial desenvolvimento econômico das regiões por onde vai passar essa ciclovia, a integração regional que o uso do Rio Paraguai vai possibilitar, em especial para o escoamento das produções, e também o turismo sustentável, né? Uma outra possibilidade de uso de uma hidrovia do Rio Paraguai devidamente regulamentada. Então, esses são os 3 pontos, aliás, os 6 pontos que a gente espera aí ouvir daqui a pouquinho do deputado Renato Câmara nesse sexto seminário estadual da água. Bom, para quem está nos acompanhando agora, ligou o seu televisor, entrou no nosso canal no YouTube, já estava procurando ao início dos trabalhos, daqui a pouquinho começa então o evento. A gente está antecipando as discussões que vão acontecer daqui a pouquinho lá no plenário Júlio Maia. Bom, agora sim a gente já está recebendo mais gente aqui no nosso estúdio. O nosso Osmar Chagas está conduzindo aqui mais um entrevistado. O proponente, Mari, do seminário de hoje, sempre proponente do Seminário Estadual da Água, o deputado Renato Câmara, vice-presidente da Alemes, co-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa e também coordenador da Frente Parlamentar. Da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. Deputado,
Muito bom dia para o senhor. Deixa eu só dar uma ajustada no microfone do senhor, para todo mundo poder escutar o senhor bem. Bom dia, deputado. Bom dia, que alegria poder estar com vocês. Bom dia, deputado. Bom dia, mãe. Deputado, o senhor vai falar de hidrovia hoje, no primeiro tema do seminário. Tema importante, né, que tem muitas dúvidas da população. E a gente poder desmistificar, porque tem muitas informações fake que acaba assustando a população. Será que vai drenar o Pantanal? Será que vai acabar com o Pantanal? E essa busca dessas informações que nós temos feito, né, em debates e também em seminários como esse. Bom, deputado, eu já começo aqui a minha pergunta destacando uma fala da nossa primeira entrevistada, a professora Ana Luzia Abrão, que ela destacou a importância desse apoio do poder público com relação principalmente com a hidrovia que você falou, né, desmistificar esses pontos, mas como fazer chegar na ponta no povo. A questão dos ribeirinhos, né? E como que isso vai impactar a vida dessas pessoas e que ela falou que é muito importante contar com o poder público para isso, os agentes públicos, no caso, a Casa de Leis, os deputados, enfim, e como o senhor abraçou essa causa, porque é um evento, no caso, que ela falou, começou com o Rotary, né? E que você abraçou muito essa causa desde o início, né? Porque já estamos na 6ª edição. Na 6ª edição. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, deputado. Como chegar na ponta essa questão da conscientização, do respeito, com relação a esse recurso que é finito, mas importantíssimo para nós. Através ocupando os espaços dos meios de comunicação. Antigamente, era até mais fácil chegar na ponta, porque a pessoa queria se informar, né? Existe um público que gosta de dar a primeira notícia para o amigo, para a família, num almoço, numa roda de tereré, numa roda de cerveja. Ele quer falar, você viu tal coisa? Então ele ouviu o rádio, né? Ou um jornal impresso, que quem tinha assinatura andava até com o peito estufado, né? Porque eu tenho assinatura o jornal embaixo do braço para mostrar que tinha aquela assinatura, porque era tudo muito caro. Hoje você tem a informação livre, né? Por N canais, né? No celular, não precisa ir numa banca, não precisa ter o horário marcado. Então fala, não, agora a informação chega, mas ela não chega porque você acaba tendo interesses. Quem gosta de futebol fica na bolha do futebol, quem gosta da agropecuária fica ouvindo o preço dos produtos agrícolas, né? Quem gosta de outros temas acaba... E você fazer uma comunicação como essa, que é transversal, que é a comunicação do meio ambiente, da sustentabilidade, também da produção, que nós não podemos ver o meio ambiente. Não, nós vamos ser ambientalistas, sustentáveis e zero de produção, ninguém quer produzir, não, exatamente o contrário, né? Essa convivência mútua de ganha-ganha, ganhar a produção e ganhar a sustentabilidade, que é esse diálogo que nós, poder público, temos buscado desenvolver aqui na Assembleia Legislativa. Então, com isso, nós conseguimos avançar numa ecologia participativa e integral. Eu, como engenheiro agrônomo, eu defendo a produção, né? Agora, nós temos regras que já estão disponíveis que também mantém a sustentabilidade. Então, nós temos que ter esse diálogo. As duas atividades ganham com isso. E começamos, voltando à pergunta, o Rotary ia discutir o Ano Internacional da Água. E numa visita ao meu gabinete, eu vi essa discussão e falei,
isso é bom. Merece uma atenção do meu mandato. E aí começamos então esse diálogo até agora, que tem dado muito resultado. Deputado, o senhor falou, né, prestei atenção, merece uma atenção, estamos já no 6º Seminário Estadual da Água e sempre me surpreende ano a ano a quantidade de parceiros. Para a gente finalizar, que já estão chamando o senhor, o quão importante são esses parceiros para o seminário? Os parceiros, eles dão oxigenação ao debate. Porque imagine só nós três aqui, todos os dias debatendo só nós três. Esgota o tema e fica muito pessoal essa visão do seu entendimento de mundo, do meu entendimento de mundo. Quando você traz parceiros, que é a pesquisa Embrapa, a UFMS, o Rotary, o IMASU, né? A sociedade organizada, ONGs, cada setor desse, cada representatividade tem uma visão diferente do tema. E isso é bastante importante. É muito rico e acaba tendo uma visão do todo e com maior assertividade. Deputado, a assessoria do senhor já está chamando o joia. Aqui, o evento está para começar. Muito obrigado pela participação do senhor, um bom evento. Muito bom, obrigado. Obrigada, deputado, obrigada. Obrigado, deputado, bom evento. Tchau, deputado, obrigada. A gente está ali com imagens do plenário, Mário, olha só, a gente já tem ali no dispositivo de autoridades vários representantes, né? Dá uma passadinha então, o deputado Renato Câmara estava falando dos parceiros, olha só a quantidade de parceiros enquanto a gente observa ali as imagens do nosso plenário Júlio Maia. SEMADESC, né, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, o SEBRAE de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Saúde, SANESUL, o FMS, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a ABRIDO, a FAMASU, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, e IMASU, a gente conversou agora há pouco com o Leonardo, né? O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, a SOMASU, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Instituto Histórico e Geográfico, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do nosso estado também, o Comitê das 4 bacias hidrográficas aqui do nosso estado, a Ivinhema, Miranda, Santana, do Aporé e a Bacia do Rio Pardo, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, o SENGE, a Funditur, que é a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional aqui de Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba, que é a concessionária de água aqui no município de Campo Grande, a Embrapa, o Instituto das Águas da Serra da Botoquena, a Ambiental MS Pantanal, uma entidade, de salvo engano, posso estar equivocado, ligada a Águas Guariroba também, a Agraer, né, que é a agência também que faz esse fomento à agricultura familiar. A gente está falando de ribeirinhos também, né? O deputado mencionou também a Agraer participando e a organização SOS Pantanal. Então, assim, acho que todos os convidados falaram dessa pluralidade de vozes falando no Seminário da Água, e justamente por isso eu vejo, Marité, que ano a ano a gente tem tantas conclusões tiradas nesses seminários, a Carta da Água, um livro que depois até serve de referência para outros trabalhos, pesquisas científicas, né? A voz ecoando a partir da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E é isso que a gente vai ter daqui a pouquinho. Temas diversos, mas ao mesmo tempo todos focados na questão da preservação, da conscientização da água. E como o deputado destacou, né, Tiago, é possível caminhar junto, né? A questão da preservação da água e também da economia. Buscar, né, os consensos. Buscar o consenso. E o Leonardo também, do IMASU, falou que é possível. Você vê como os agricultores, donos de terras, estão preocupados com isso também. Né? Então, é importante a gente destacar isso, principalmente o nosso estado, né? Que se destaca pela agricultura e pecuária, né? E o recurso hídrico mais importante não tem como, é a água. E todos precisam trabalhar para essa preservação. Marité, a mesa de daqui a pouquinho, ela vai ser composta pelo proponente da sessão, o deputado Renato Câmara, que, como eu disse, é primeiro vice-presidente da Lemes, é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa e também o coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. A mesa vai ser composta também pelo reverendíssimo senhor Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Jaime Elias Verruc, que é o secretário da SEMADESC, né, a pasta
pasta ligada ao meio ambiente aqui em Mato Grosso do Sul, Lucimar Lacerda de Mello, que é presidente do Rotary Clube de Campo Grande, Jordana Girardello, que é assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também a Sinara Olensky Broch, conselheira do Conselho Gestor da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, como eu falei, a Abrido, que também é uma parceira dos trabalhos do Seminário Estadual da Água. Vamos aproveitar, Thiago, para falar também sobre como que vai acontecer as palestras, né? Como irão acontecer as palestras. A primeira palestra vai ser com a moderadora Ana Luzia Abrão, que nós entrevistamos no começo dos nossos trabalhos, né? A primeira palestrante dessa manhã com o tema Hidrovia do Rio Paraguai, as fragilidades e também as oportunidades. A segunda palestra é com a moderadora para falar sobre políticas públicas de Mato Grosso do Sul e os múltiplos usos da água. O convidado palestrante é Arthur Falsetti, secretário adjunto da Semadesc. Isso aí. A terceira palestra, inclusive, a gente conversou com o Leonardo, que vai falar sobre o panorama da gestão de recursos hídricos em Mato Grosso do Sul. O Leonardo, ele é mestre em saneamento ambiental e recursos hídricos e atua no IMASUL. A gente vai ter uma pausa, então, essa é a mesa 1, né, como o seminário está chamando. Na mesa 2, que tem como grande tema mudanças climáticas e preservação de águas no campo e na cidade, a gente vai ter como moderadora Daniele Coelho Marques a primeira palestra dessa segunda mesa, Legislação frente aos desafios municipais, com o Dr. Arlindo Muniz, ele que é membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui de Mato Grosso do Sul. A segunda palestra da mesa 2 é reservação de água, segurança hídrica no campo e segurança alimentar para todos, com a Jordana Girardello, que é assessora técnica no CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. E a última palestra da mesa 2, Mari, a panorama da gestão de recursos hídricos. Aliás, mesa 2? Não, aí sexta, já termina. É a quinta palestra, né? No caso, palestra. A segunda do período da tarde. Aí termina com a reservação de água, segurança hídrica no campo e também segurança alimentar para todos. Então, aí abre para o debate. Exato. A gente tem em cada uma das mesas. Na primeira mesa, os 3 temas. Isso. Né? Na segunda mesa, 2 temas. São apresentados inicialmente os temas de cada mesa. Depois ao final da apresentação dos temas, os debates, as conclusões. E o que a gente espera muito também, a gente observa muito em audiência pública, são os encaminhamentos, né? Quais são os entendimentos que os participantes têm dos vários temas após a discussão. E é a partir desses encaminhamentos, Maritê, que a gente sempre tem as conclusões, a transformação em políticas públicas, proposição de projetos de lei, indicação à bancada federal, ao Congresso Nacional, para que os temas sejam um tema de debate no Legislativo Federal.